Nesse vídeo de hoje eu vou falar quais são os 5 personagens mais poderosos da DreamWorks. E olha, eu aposto que o primeiro colocado desse ranking aqui pouca gente conhece. Você também pode comentar qual personagem você considera o mais poderoso dos filmes da DreamWorks, mas tem uma regra, não vale usar personagens do mesmo universo. Por exemplo, o Po e o Oogway. Tem que escolher um dos dois, beleza? E também vale lembrar que esse ranking é uma opinião pessoal minha. Se você discorda, me diz aí o porquê e comenta a sua opinião também. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá. Quinto lugar, Titã. Titã é o nome de vilão do Hal Stewart, um personagem que aparece no filme Megamente. Anteriormente, ele era um repórter nerd que acompanhava a jornalista Rosane Rocha. Ele não era um cara mau, e ele era até bem legal naquela época. Mas depois de conseguir ganhar os poderes do Megamente e não conseguir conquistar também o amor da Rosane, ele se tornou um cara extremamente cruel e vingativo. Ele é um vilão bem legal, que tem os poderes bem parecidos com os poderes do Superman, mas aparentemente numa escala não tão poderosa quanto ao do Superman. Entre os seus poderes estão a capacidade de voo, a super força, visão a laser, super velocidade e entre várias outras. E sim, ele pode ter sido derrotado no final do filme pelo Megamente, mas isso se dá mais ao fato de que ele não raciocina muito bem, chegando a um ponto de até perder o controle em várias situações, o que deixa ele com muita raiva e obviamente raciocinando cada vez pior. Podemos dizer que ele não é tão inteligente a ponto de usar os seus poderes da melhor forma possível. E isso, aliado também ao fato dele ter ganhado os poderes há muito pouco tempo, faz com que ele não saiba usar muito bem as capacidades que ele tem. Ou seja, não sendo tão poderoso quanto ele poderia ser. E assim, ele foi derrotado pelo Megamente, mas pra mim, obviamente, o Megamente não é mais forte que ele. É só mais inteligente e usou os equipamentos certos. Eu poderia citar aqui também o Metro Man, mas ele se aposentou e não quer mais lutar. Então eu acho que não seria muito justo colocar ele no lugar do Titã. Quarto lugar, Rumpelstiltskin. Ok, eu fiquei muito na dúvida se eu colocava ou não esse personagem nesse top 5, mas eu resolvi colocar porque o Rumpelstiltskin, apesar de não aparecer em combate, né, usando seus poderes em uma luta de fato, pra mim, ele é o mais poderoso do universo de Shrek. Para pensar, ele consegue fazer os contratos dele e com isso ele é capaz de fazer coisas incríveis, como mudar a própria realidade. Isso pra mim é um poder que não se deve ser menosprezado de forma nenhuma. E eu não sei ao certo qual é o limitador dele. Mas bom, se ele conseguir fazer isso à vontade dele, né? Dependendo do que ele faça, ele pode causar um grande estrago para qualquer pessoa ou talvez até para o mundo todo. E assim, esse personagem com esse nome impronunciável aí, inclusive eu duvido você falar esse nome aí sem gaguejar. E com essa aparência que não dá muito medo, né? E a princípio ele tá aqui à frente do Titã por sua inteligência. Porque eu acredito que o Titã só com a força física dele, né, não é capaz de derrotar o Rumpelstiltskin sem uma estratégia bem elaborada e bem pensada. Bom, e eu não coloco ele mais acima, né, porque justamente a gente não viu ele em combate. Então, levando em consideração o poder dele, que eu acho um poder muito forte, eu acho que essa é uma boa posição para esse duendezinho aqui. Terceiro lugar, Bewilder Beast. Bom, só personagem com nome difícil, né? Mas dessa vez a gente tá indo aqui pro universo de Como Treinar o Seu Dragão, que é um daqueles filmes que todo mundo gosta, mas que eu confesso que não sou muito fã. O quê? Então, se eu falar alguma besteira a partir daqui, tá? Incluindo o nome desse dragão, vocês podem me corrigir à vontade aí nos comentários, beleza? Então peço desculpas já de agora. Bom, mas o fato é que Como Treinar o Seu Dragão tem vários dragões bem poderosos, né? Como por exemplo o próprio Fura da Noite, que é a raça aí do Banguela, né? O dragão principal ali do filme. Mas eu acho que um dos que se encaixa aqui nesse ranking, o que melhor se encaixa aqui nesse ranking é o Bewilder Beast. Esse dragão é gigantesco, sendo o maior daquele mundo. Ele tem presas enormes saindo da boca dele, o que me lembra aqueles elefantes gigantes.
e até o estilo de luta dele é bem parecido. Esse dragão ele não tem a capacidade de voar, mas isso não enfraquece em nada o seu poder de destruição. Ele também é diferente dos outros dragões porque ele não solta fogo pela boca, mas sim gelo. Além de seu hálito gelado e também da força formidável, né, que ele tem dentro da água, o Bewilder Beast ele tem a habilidade de Alpha, ou seja, é uma habilidade que ele consegue dobrar os outros dragões à vontade dele, fazendo assim meio que ele conseguisse controlar ou comandar ali um universo de dragões menores. Então assim, por si só ele já tem muito poder, mas ele consegue ter vários aliados ali para auxiliar ele em uma luta se for preciso. Segundo lugar, Po. Bom, provavelmente o mais querido dos guerreiros da DreamWorks, o dragão guerreiro. Bom, o Po ele começou a história como um cidadão comum do Vale da Paz, quer dizer, mais atrapalhado do que o comum e um dos mais ingênuos e por que não dizer um dos mais burros dos cidadãos. Ninguém podia imaginar que aquele panda seria o dragão guerreiro, que é alguém possuidor de habilidades inimagináveis, extremamente poderoso. Ele foi treinado pelo mestre Shifu e teve também como mentor espiritual e uma pessoa que acreditou nele, o mestre Oogway, que aliás também poderia estar aqui nessa lista, né, nesse ranking, mas após o terceiro filme a gente viu que o Po ele se tornou o personagem mais poderoso daquele universo. Assim, pode ser discutível, mas na minha opinião ele é o mais poderoso de todos. E ele também tem como parceiros os 5 Furiosos. No começo eles eram mais fortes, né, que o Po, mas depois fica claro que o Po ultrapassou em muito o nível de força que os 5 Furiosos possuem atualmente. Isso não torna eles fracos, apenas não são tão poderosos como o Po. E ao longo ali dos filmes ele foi adquirindo mais sabedoria e conquistando ainda mais poder. Ele ficou extremamente experiente à medida que ele foi derrotando seus adversários, né? Ele obteve o nível de mestre em combate mental, físico e espiritual. E no final ali do terceiro filme, podemos dizer que ele atingiu um nível quase que divino, superando o mestre mais poderoso naquele momento, né, dos filmes, que era o vilão Ukai, e só ficando na dúvida se realmente ele superou o nível do mestre Oogway. Como eu falei aqui, na minha opinião, ele superou. E pra você? Comenta aí. Bom, antes de ir pro primeiro colocado, se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like e se inscreva aí no canal se você quer ver mais rankings como esse, tá bom? Eu pretendo fazer ainda vários outros rankings, né? Então, se você quer ver vídeos como esse, se inscreva aí no canal, tá bom? E me segue também lá no Instagram, @arquivocartoon. Bom, e vamos agora pro primeiro colocado. Primeiro lugar, Ares, Simba. Bom, eu falei que o primeiro colocado provavelmente não é muito conhecido, né? Na verdade, ela deve ser a mais desconhecida dessa lista aqui. A Ares, ela apareceu no filme do Simba de 2003. Esse é um filme esquecido da DreamWorks e foi o último filme desse modelo clássico de animação 2D da empresa. Bom, a Ares é simplesmente a deusa do caos, então é difícil competir com ela, né? Mas não é só porque ela é uma deusa que ela tá aqui nesse ranking. Ela é realmente extremamente poderosa, não tem nem comparação, cara. Ela é bem manipuladora e sempre ela consegue pensar à frente dos outros. Ela controla um exército selvagem de monstros enormes, né, que ela cria a partir de constelações. E ela até toma banho em uma galáxia, para vocês terem noção do poder dela. Do local ali de onde ela mora, ela consegue observar centenas de vários outros mundos. E por ser um personagem com poderes praticamente de onipotência, né, ela tá aqui reinando absoluto no meu primeiro lugar dos personagens mais poderosos da DreamWorks. E aí, você concorda comigo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não conhecia o Arquivo Cartoon. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!